Seção 6. Implementação dos microserviços. O objetivo dessa seção é implementar serviços REST usando Spring. Microserviços de usuários, o primeiro. Bom, esse microserviço já foi implementado na seção 3 em implementação básica, vocês podem olhar ele lá. Você tem que alterar a porta na qual o serviço estará disponível, bastando mexer no arquivo application.properties. Aí você adiciona lá server.port igual a 5000, que é a porta que você quer que ele esteja escutando. Então pega aquele mesmo projeto que você fez na seção 3, abre o application.properties e adiciona server.port igual a 5000. Botão direito em cima do projeto, Run as Spring Boot app, e aí você vai ver ele rodando na porta 5000 ali, ó. Se você rodar esse projeto, o web service vai estar disponível em 2.5000/usuários e todas as invocações, inclusive as do gateway, devem estar funcionando. Para testar, é só não rodar o JSON Server para usuários e tentar acessar via gateway o serviço para ver se o gateway está conseguindo rotear para ele, mas isso deve estar ok porque nós não mexemos em nada. Microserviço de autenticação. Esse é um microserviço que vai ter algumas alterações em relação ao gateway, então nós precisamos estudá-lo. Bom, a primeira coisa que vocês vão perceber é que cada microserviço que vocês vão implementar vai demandar um novo projeto. Então você vai criar um novo projeto para cada microserviço. Esse microserviço vai usar os modelos login e usuário igual ao anterior e vamos instalá-lo na porta 5000 também. Se você quiser, pode instalar em outra porta, sem problema nenhum, um microserviço por porta para você ter uma diferenciação entre portas. Esse microserviço também pode acessar o banco de dados para fazer a autenticação. No nosso caso, nós não vamos fazer, mas ele pode. O modelo de login vocês vão criar nos mesmos moldes do modelo que vocês criaram na seção 3, o usuário. Aqui nós vamos ter login e senha, vai ter construtores, vai ter setters e getters, acerta corretamente o pacote onde ele vai ser criado. Aí vamos criar uma classe outRest, @crossorigin, REST_controller, com um método login, anotado com @postmapping/login, indicando que esse método vai ser executado quando você fizer um post nesse serviço com /login. Esse serviço vai receber no corpo da mensagem um objeto do tipo login. Esse objeto do login ele possui o login e a senha, então aqui no nosso caso nós estamos só verificando se o login é igual a senha para autenticá-lo. Mas neste ponto você poderia ir no banco de dados verificar se o login e a senha estão corretos. Aqui nós estamos fazendo uma verificação simples, vamos criar um novo usuário, colocando o ID 1, login, etc. E vamos responder um OK com o usuário que nós acabamos de criar. Caso contrário, isso é, caso o usuário sem o login e senha não estejam ok, eu respondo com 401, que é o Not Authorized. Vamos precisar fazer algumas alterações no API Gateway, porque veja, agora o nosso cliente, quando ele acessar o API Gateway, ele vai continuar passando no corpo da mensagem o usuário e a senha, o user e password. O API Gateway vai precisar transformar esse user e password num objeto JSON do tipo login, contendo login e senha, e essa chamada via post tem que acontecer lá na autenticação. Lá na autenticação, se der tudo certo, ele vai retornar 200 OK com o usuário, caso contrário, ele vai retornar 401, isso para o gateway. O gateway, com essa informação, se deu certo, ele vai criar o token e retornar o token para o cliente. Caso contrário, ele só retorna o 401. Então, perceba que o gateway agora tem que fazer uma operação de transformação dos dados que estão chegando para poder chamar dentro dos microserviços que ele conhece. Para que o gateway possa fazer isso, nós temos que mexer no proxy de autenticação. Vamos ter que passar 3 parâmetros no proxy. Vamos a eles. O proxy hack body decorator intercepta a chamada do login, isso é, quando você faz o login, passa por essa função, alterando o corpo da mensagem. Então eu vou converter o user e o password para um objeto do tipo login. É muito simples. Já o proxy hack opt decorator intercepta a chamada do login também, alterando os headers da mensagem e o método. Quer dizer, eu vou acertar o content type e o método para post. E o user has decorator intercepta o retorno da chamada ao ponto login. Se retornou 200, gera o token retorna junto com o usuário. Caso contrário, vamos retornar 401 também. Então, lá dentro do API Gateway, no index.js, quando você estiver criando o Out Service Proxy, você vai criar um HTTP Proxy
para localhost 2.5000. E o segundo parâmetro vai ser um objeto com esses 3 métodos aqui, ó. O proxy hack body decorator, que é uma função, o proxy hack opt decorator, que é outra função, e o user res decorator, que é essa outra função aqui. Bom, para nós transformarmos o corpo, nós vamos pegar aqui, ó, no proxy hack body decorator, nós vamos criar um objeto hack body nosso interno aqui. O login vai ser o que veio no body content user, a senha vai ser o que veio no body content password e o nosso body content aqui agora vai ser esse nosso novo objeto. Dando tudo certo, deu certo aqui o nosso body object, caso contrário, retornamos o que veio. O nosso proxy hack opt decorator serve para alterar os headers e o método. Então, nosso headers, nós vamos adicionar o header content type, indicando que estamos passando um application JSON, e o nosso método vai ser via post. O user has decorator é onde o processamento do token vai acontecer. Então, se nós recebermos como resultado o status code 200, significa que a autenticação deu certo e nós vamos executar esse trecho de código. Caso contrário, significa que o resultado deu errado, então, independente do resultado, nós vamos retornar 401, indicando que o login foi inválido. Maravilha! Se o status code foi 200 e deu tudo certo, nós vamos, primeiro, obter o objeto usuário que veio do resultado, é isso que faz esse trecho de código. Vamos criar o token com o ID do usuário e a nossa senha secreta que está no nosso arquivo de ambiente. Vamos usar como retorno o status code 200 e no retorno ele vai receber que ele autenticou com sucesso, que o token foi esse que ele gerou e dentro do data o objeto que foi retornado, o objeto usuário que foi retornado. Aí lá no index.js o resultado do proxy fica app.post login, então quando for login ele vai chamar o alt service proxy. Para testar a integração você vai rodar esses serviços e nesse ponto o gateway já invoca o serviço de autenticação corretamente. Perceba que os demais microserviços usam o mesmo modelo de usuário e autenticação. Quer dizer que se seguir os passos que a gente fez lá para o usuário, para você criar o serviço de autenticação e outros serviços, eles vão ter mais ou menos a mesma cara. Isso principalmente quando você está fazendo serviços tipo CRUD, que é o que a gente está primariamente fazendo aqui. Em requisições que o API Gateway faz composição, dentro do API Gateway você pode implementar as chamadas aos vários microserviços que você tem. Ou você pode implementar um serviço específico para fazer a composição. Isso é, um outro serviço que faz as chamadas e retorna, fazendo com que o teu API Gateway fique simples. Todas as sagas, para você diminuir a complexidade do seu API Gateway, você vai implementar um serviço coordenador que o API Gateway invoca. Isso é, você não vai implementar as sagas no API Gateway. Você vai invocar um serviço que implementa as sagas. Como exercícios, você pode implementar os serviços usando o Spring e integrar direto com o API Gateway e testar. E aí implementar o serviço de autenticação também com o Spring e integrar no seu API Gateway. Dessa forma, ele tem que estar funcionando já. É isso, pessoal. Até mais!